Aí o Solino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Aí o Solino convida. Olá, galera! Olha aqui de novo a gente com mais uma edição do nosso podcast Aí o Solino convida. Você já sabe, né? Que é informação direto da fonte, direto dos protagonistas da história. Aqui é o lugar. Bate na porta do vizinho, avisa pra galera que no podcast Aí o Solino convida tem tudo que você precisa, gosta e quer saber. E hoje tá especial. Hoje a gente tá reunindo aqui duas grandes artistas, eu diria. De um lado ela, que é cantora, compositora, percussionista, uma das vozes mais marcantes e instigante da cena musical de Salvador. Sua obra é um manifesto em defesa do sensível. Se ligue. Do outro lado tem ela, essa eu estou falando de Una. E do outro lado nós temos a Morgana Falcão, estudante de serviço social e artes visuais, produtora e gestora de espaços culturais, atualmente na produção cultural de Salvador. Vamos explorar essas duas grandes artistas que aqui estão. Meninas, assim, eu quero agradecer a presença de vocês. A gente está aqui conosco e nós vamos explorar bastante essa história de vocês, que com certeza vai ser muito útil a mensagem de vocês, tá? Una, seja muito bem-vinda. Obrigada, Wilson. É o maior prazer estar aqui com você nesse programa e vamos para cima. É isso aí. Morgana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Wilson, por esse convite, né? Essa oportunidade de a gente estar aqui vindo colocar esses assuntos na mesa aí, colocar em pauta. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu é que agradeço a vocês. Obrigado aqui à produção, ao Adriano Big, que está aqui do lado, a Kátia, a Eufrásia, que está acompanhando essa dupla aqui maravilhosa. Nascida e criada em Cajazeiras. Por que nascida e criada em Cajazeiras? Não bastava nascer em Cajazeiras, tem que ser criada. Por que você enfatiza o criada em Cajazeiras? Vamos lá. Eu disse mais cedo, eu sou cria, não sou criada. Quando eu acho que enfatizar o criada é para que as pessoas entendam que eu conheço aquele bairro, além de simplesmente ter nascido nele ali e viver talvez dentro de casa. Na minha ótica, eu sou nascida e criada na Cajazeiras 10, e dentro ali da minha pré-adolescência até, né, na minha fase adulta, eu conheci todas as Cajazeiras. Então, eu fui criada ali mesmo na rua, vivenciando todas as fases do bairro, crescimento de shopping, outras lojas grandes, de departamento. Então, eu passei por várias fases do mesmo bairro ali. Acredito que hoje em dia a gente tem essa diferença, né? Talvez criança ou um pré-adolescente não consegue vivenciar o bairro dessa forma. E com a idade que eu tenho 27 anos, eu ainda consegui ali pegar essa pequena fase onde a gente ficava até tarde na rua, a gente podia subir, descer, passar de uma quadra para outra. Então, realmente, sou cria ali de Cajazeiras, não tem jeito. Que legal, você então faz parte dessa geração Z aí, as crianças nascidas na década de 1995 até 2010, sim, por aí, as crianças, os jovens de lan houses, etc. E tal. Como você tem esse carinho, esse amor extraordinário que está expressado aí nas suas palavras pelo bairro de Cajazeiras. Aquele é um dos maiores, se não o maior bairro da América Latina, e já tem um bom tempo. Você de pouco tempo para cá, de 27 anos para cá, você também tem histórico do bairro desde quando nasceu, você conhece também a história desde quando nasceu aquele bairro. Isso influencia também na sua cultura? Com certeza. Cajazeiras, ele já, no nome dele já fala, não eram plantações de cajá. Então, Cajazeiras era uma grande fazenda lá no começo. A minha mãe, ela chegou em Cajazeiras no começo do projeto da Urbis, quando estava urbanizando ali. Cajazeiras 10, Fazenda Grande 1, Fazenda Grande 2. Então, ela pegou realmente aquela fase onde tudo era mato. Então, a gente vai ter ali toda aquela região por trás
do que a gente chama agora de Assis Valente, ali foi o começo de Cajazeiras, aquelas pistas ali, né? Até o Caçange. Colocaram o nome de Assis Valente, foi? Assis Valente, aquela via ali é Assis Valente, onde legal. fica a Pedra de Xangô, Assis Valente. Então eu acho que isso tudo que eu estou te contando aqui, eu não vi na internet não, isso era algo que minha mãe me contava, minha avó me falava, meu tio contava, acabou que minha família toda se mudou para Cajazeiras, né? Com o tempo. Então, você vai aprendendo mesmo, conhecendo, dentro das escolas de Cajazeiras, a gente sempre tinha projetos, eu estudei no Leonor Camon, então a gente tinha muito projeto para procurar saber a identidade de Cajazeiras, a história de Cajazeiras, e diz a galera que a gente de Cajazeiras tem uma forma diferente de ser, de se expressar. A gente se encontra em outros bairros e já sabe, não, você é de Cajazeira, pô, já te conheci, já te vi em alguma festa, no carnaval nos bairros, em algum outro espaço cultural, ou até mesmo andando na rua. Então eu acho que total, a forma que eu sou hoje enquanto pessoa, enquanto artista, é por conta do bairro onde fui criada. Total. Que maravilha isso. Eu acho que é assim, sem clubismo, né? Eu acho que é assim para Salvador toda. Cada um tem seu lugar. Isso é muito emocionante ver uma pessoa defender a cultura do seu bairro, defender a sua cultura. E por falar em cultura, você começa no mundo musical aos 16 anos, né? No Colégio Evolução, onde você ganhou em primeiro lugar. Sim. E depois em outros festivais. Me conta esse seu ingresso no mundo cultural musical até os dias atuais. Não, me conta só a entrada. Depois eu quero falar com a Morgana. Tá bom, tá certo. Vamos lá. Um pouco antes aí dos 16 anos, quando eu tinha de 13 para 14 anos, eu tava mal no colégio. Não tava. Eu saí do colégio chamado Nelson Barros, lá de Cajazeiras, e aí teve uma greve na época de colégio público. Teve uma greve muito grande. Então, nesse meio tempo, minha mãe conseguiu uma bolsa. E eu fui para Evolução. Então, cheguei lá, tomei bomba. Primeira unidade, segunda unidade. Nesse meio tempo, as professoras... A Evolução fica ali na Fazenda Grande 1. Na Quadracê, na Fazenda Grande 1. Ah, conheço. E o Nelson ali na 10. Aí tomei aquela bomba, senti aquele choque, assim, da diferença de uma coisa para outra. E aí as professoras conversando com minha mãe. Minha mãe não podia estar ali o tempo todo, mas ela sempre ia nas reuniões e tal. As professoras falaram, poxa mãe, Maria Alice escreve muito bem, faz algumas coisas muito bem assim, ela só não está conseguindo ainda se encontrar nas outras matérias e tal, mas a gente tem um projeto aqui chamado Festival de Música, que te dá direito a 2 pontos na matéria na unidade. Então, coloca ela para fazer alguma coisa. Incentiva ela para fazer alguma coisa, porque aí ela já tem esses 2 pontos garantidos. E você já tinha alguma iniciação musical? Você já gostava de cantar? Na minha casa. Minha mãe toca violão. Quem me ensinou a tocar violão foi minha mãe. Então, minha mãe toca violão. Suas raízes, né? Exatamente. Só que eu não viajava em violão, não. Nessa época eu estava bem na onda do hip hop, eu só queria saber de DVD de hip hop, eu só queria andar de chapéu, de mosqueteira, tava totalmente com o hip hop ali na mente. E minha mãe falou, você tem 2 opções, ou você vai acabar perdendo de ano, eu vou ter que te tirar do colégio, que você vai perder a bolsa, ou você vai sentar e vai aprender a tocar violão para participar desse festival de música. Eu disse, nenhum nem outro. Eu vou aprender a tocar o violão, mas eu quero rimar. Eu quero rimar no festival de música. Ela me disse, escolha o que você quiser, tanto que você participe, tá ótimo. E daí eu comecei a participar, que era um projeto anual da Evolução, né? Você tinha um tema com relação à música, digamos, o tema era globalização. Então você tinha que falar de globalização nessa faixa, nessa música. Então eu comecei a escrever sobre. Na época foi até 7 pecados capitais. Então eu tive que fazer uma música sobre os 7 pecados capitais. Só que eu ainda era um pouco reservada, um pouco mais tímida. Eu escrevi essa letra e meus colegas de sala cantaram. E a gente ganhou em primeiro lugar. Isso aí até os 16 anos foi quando eu venci a timidez e comecei realmente a cantar, escrever e cantar minha própria música. Foi assim que começou. Que bom. Ao lado da UNA nós temos a Morgana Falcão. Você que é produtora executiva de várias bandas, de vários artistas. Eu quero saber agora como é que você entrou nesse mundo e quais são os artistas que você promove hoje e quais são as bandas que você produz. Sim. Só para deixar registrado que eu também sou cria de Cajacite, tá? Então, a gente fala de bairrismo, mas é porque realmente Cajazeiras nos move. Você nasceu lá em Cajazeiras? Não nasci, mas cheguei em Cajazeiras aos 3 anos de idade e sou criada e cria de Cajacite também. E me emociona muito ouvir Una, só abrindo aqui falando
desse tipo de projeto, né, dentro da nossa comunidade, o quanto mudou isso para ela. Então isso já introduz assim o que eu vou falar sobre produção. Legal, você chama Cajacite, que foi uma denominação que as pessoas que moram no bairro de Cajazeiras, é uma forma carinhosa. Carinhosamente eles inventaram esse nome e pegou, né? Cajacite, muito legal. A gente fala que Cajazeiras é o mundo, né? Então, Cajacite é uma forma que os moradores de Cajazeiras falam de Cajazeiras com carinho. E aí, só a gente que pode falar né? A gente tem essa coisa do bairrismo. Mas, enfim, por que eu falei isso, né? Porque o meu relacionamento com a produção é para além da questão artística, né? Eu me envolvo muito com a questão social. Eu gosto muito dessa parte, dessa preocupação com a coletividade. Isso é natural meu, não foi algo que eu pensei em fazer, eu não pensei em ser produtora. Eu virei produtora pela necessidade de produzir, né? Eu sou casada há 20 anos com um guitarrista e amiga há muitos anos de muitos músicos, né? Criada em Cajazeiras. Cajazeiras sempre teve um movimento cultural muito efervescente, né? Dinâmico e diverso. E a gente lá, sei lá, nos anos, deixa eu calcular aqui para entregar a minha idade logo. Vou completar agora 43 anos, né? Então eu estava na faixa ali dos 17 anos e eu saía também de Cajazeiras para beber de outras fontes, para ir ali para o centro da cidade. Então ia para o Pelourinho, ia ali no clube de engenharia, né? Eu gostava muito da cena alternativa, essa cena mais underground, mais alternativa, e acontecia isso muito no centro. Então eu saía de Cajazeiras e ali a gente foi conhecendo muitos amigos músicos e a gente mesmo foi tocando alguns eventos, começamos a fazer para poder ter o evento. A gente não queria ganhar dinheiro, não entendia isso como uma profissão, né? A gente queria fazer acontecer e não tinha quem apoiasse. Então a gente começou a se desenvolver com as próprias pernas, né? Eu sempre digo que é o faça você mesmo. Então a gente carregava a caixa, fazia tudo, ficava na portaria e depois estava lá curtindo o show e, enfim, fazia todo esse processo. E ao longo dos anos a gente vai batendo muita cabeça, né? Batendo muita cabeça e tentando entender como é que a gente pode fazer para fortalecer esses corres, esses trabalhos dos amigos, né? E das pessoas que estão ao nosso redor. E aí surge a Morgana, que vai se aprofundar e estudar mesmo, fazer curso ali de gestão de espaços culturais, né? Entender como elaborar projetos também para ir buscar financiamentos, outras formas de apoiar esses artistas, né? E sobretudo os artistas periféricos, porque a gente tem muita dificuldade. Quando a gente fala de Cajazeiras, por exemplo, até o ano passado a gente basicamente não tinha, você comentou aí sobre Cajazeiras ser talvez o segundo maior. Hoje Cajazeiras é o maior bairro da América Latina, né? Falam-se em vários números, 200 mil habitantes, 600 mil habitantes. A gente sabe, obviamente, que não dá para ter um cálculo estimado de tudo, porque muitos lugares também, né, não estão nesse contexto. Mas o que a gente sabe é que são 16 bairros agregados ali em Cajazeiras. E muita diversidade e pouca reconhecimento mesmo dessas pessoas que estão ali no dia a dia fazendo. Então, o meu envolvimento com a cultura é esse, tentar fazer esses artistas, sobretudo os artistas que eu trabalho são artistas periféricos, fazer com que eles alcancem outros lugares, que a gente viabilize outros acessos, como mídia, né, como essa oportunidade de estar aqui trazendo a UNA para fazer. Então, tudo isso é através da nossa rede de relacionamentos. Então, eu gosto muito de trabalhar em rede. Quem trabalha comigo, geralmente no próximo trabalho também está. Então, a minha relação com a produção é essa, né? Ampliar isso para todo mundo, democratizar mesmo. E aí, na verdade, com esse seu trabalho que tem um cunho social, tem um cunho de ensinamento, de aprendizado, vem a calhar aí com o trabalho da UNA, que também tem esse cunho de resistência, né? E ainda fala, música tem que ser um espaço de escuta atenta, né? É uma escuta atenta. Não é uma música descartável que vem aí só a questão das redes sociais para ganhar dinheiro e depois as pessoas esquecem por completo. Tem que ser sustentado, tem que ter uma escuta atenta. Onde é que é o ponto de encontro, de convergência? A gente já viu que é o trabalho social entre vocês. E o ponto de encontro entre a UNA e a Morgana? Como que aconteceu? Onde aconteceu? De que forma? Eu represento aqui, né, hoje o Coletivo Sem Freio,
que é um coletivo de alguns artistas e produtores locais de Cajazeiras. A gente se organizou, a gente já vem atuando desde 98, mas a gente não se entendia como um coletivo, não tinha esse entendimento. Em 2018 a gente passa a assumir essa skin, né, que eu brinco que é assumir esse novo formato e buscar apoiar diversos artistas, né? A gente já vinha fazendo o trabalho sem projetos aprovados, né? Ali do nosso bolso, a gente mantém um estúdio dentro de Cajazeiras, né? A gente ampliou um espaço que já existia, mas a gente hoje tem um estúdio profissional que já gravou diversos artistas e segue gravando. É um negócio de impacto, né? Não foi um estúdio feito, a perspectiva não é ficar rico. A gente quer ampliar realmente as produções dentro da própria comunidade. E aí nós conseguimos, com muita luta, depois de 2 anos tentando aprovar um projeto, que esse projeto que a UNA participa, né, o Laboratório Underground, é um projeto que a gente conseguiu aprovar através da lei da PNAB, né, da Política Nacional de Blanc e da Secult Bahia. Então nós conseguimos aprovar o projeto e propomos exatamente isso. O que a gente queria fazer? A gente queria produzir os artistas dando o mínimo de condições técnicas para ele, um estúdio profissional, com equipe técnica profissional, dar também ali um suporte na parte de merchandising, né? Um investimento, um capital semente, ajudar nesse suporte de divulgação, ajudar com o show de lançamento, que a gente também vai falar daqui a pouco. Então, assim, essa foi a proposta. E UNA passou, foram mais de 50 inscritos, né? Nós abrimos inscrições, foi um chamamento público muito transparente e a UNA participou dessa seleção, né? A gente teve uma curadoria com 7 produtores e artistas de Salvador diversos, né? Do hip hop, do rock, né? Diversas vertentes, para que eles avaliassem, para ser uma coisa muito justa, porque a gente tinha artistas incríveis, foi dolorido, mas realmente coisas incríveis chegaram, e a UNA chegou assim, né? Eu já conhecia a Sista Kátia, que é a DJ que trabalha com ela também, de outros trabalhos, eu falei muito sobre isso, né? A gente acaba se encontrando dentro desse circuito, porque quando a gente fala da cena underground, eu não estou falando só da música, eu estou falando de todo um ecossistema que tem ali, né? A gente tem as artes visuais, a arte urbana, então a Sista também tem a questão de trabalha com grafite, então a gente se encontrou em um outro espaço, ela fazendo um trabalho de grafite comigo, então a gente vai se encontrando nesses pontos. Então ela chegou pelo mérito dela total, assim, com um trabalho, uma coisa bem bacana e quebrando todas as expectativas do que a gente tinha, né? Porque as pessoas acham muito que dentro do underground é só o rock. E não é só o rock, né? Principalmente essa questão do experimental, da liberdade do que ela queria fazer e com um aporte que não é só sobre entretenimento. Foi muito bacana o que você falou, né? É para além do entretenimento, é o que está ali nessas entrelinhas, né? É como você salva um jovem de, por exemplo, ter a dificuldade numa escola. Enfim, a gente entra por diversos assuntos, né? Mas eu acho que ela entrou nesse contexto com bandas incríveis, com um trabalho bem pensado e esperando só uma oportunidade, que era para fazer esse lançamento. Então, eu acho que é isso que falta. E eu acho que é isso que a gente quer demonstrar, que tem muito material incrível. Nós vamos falar desse lançamento Vamos. um pouquinho. Vamos. Antes eu quero perguntar, Una, o erro e o improviso são reivindicados como prova de humanidade frente à frieza tecnológica. Traduz isso tudo para mim. O que você quer dizer com tudo isso? Vamos lá. Como o Morgana estava falando aqui, né? Você imagina que um trabalho que é feito por várias mãos, a gente está aqui no estúdio, a gente está aqui fazendo agora essa transmissão, então a gente tem pessoas envolvidas nisso, inclusive você, que é um vetor de conhecimento. Porque o que eu estou respondendo é o que você está me instigando a falar. Então você está me direcionando de uma certa forma. Você vai me perguntar e eu vou ter algum tempo, um momento para conseguir te responder. Imagine que você não estivesse nesse lugar. Como é que eu estaria aqui explicando de onde eu vim, o que eu quero fazer, como eu espero contar a história, como Morgana estaria aqui contando essa história? Então não teria essa possibilidade. Eu acho que quando eu falo sobre esse erro, sobre o prazer de errar também, a possibilidade de errar contra a frieza da tecnologia,
não é sendo contra a gente estar aqui utilizando um computador, um celular, um smartphone, softwares, ferramentas. E sim, por exemplo, a perda do direito de, por exemplo, você ter um estúdio de gravação como lá no Laboratório Underground, como com o Coletivo Sem Freio, e você utilizar um instrumento e esse instrumento ele ter um chiado ali que é dele, você ter que tirar isso em nome de um parâmetro, de uma certa ferramenta, ou de um parâmetro para fazer um lançamento, ou das próprias pessoas que hoje estão tão acostumadas com uma coisa tão limpa dentro das redes sociais, com coisas tão rápidas, com coisas tão, de certa forma ali, plastificadas, que elas não conseguem lidar com um som mais metalizado, com um som que tem uma sujeira. Eu acho que o rock traduz muito isso, né? O que a gente tinha de rock nos anos 80, nos anos 70, para o que a gente teve de rock nos anos 2000, já é uma resposta, né? Limpou bastante. Então você teve, o que é que você tem de rock hoje em dia? São as bandas mais antigas. Você não tem tanta uma demanda de bandas novas. Isso eu não estou falando dentro do underground. O underground ele sobrevive sempre. Sempre a gente vai ter bandas no underground, artistas ali que estão fazendo gêneros que não estão no grande mainstream. Mas a gente pensando mesmo a um peso, por exemplo, Guns N' Roses acabou de cancelar o show em Salvador. Então isso já é uma métrica do o que é que o povo está pedindo, o que é que poderia ser melhor do que um show de Guns N' Roses em 2026 aqui em Salvador. Será que é um show de um artista que está agora fazendo esse tipo de sonoridade, que também vai ter quem agrade, mas que é uma sonoridade que está sendo imposta, assim como já tiveram isso em outras formas. O que eu acho e o que eu falo aí sobre isso é no sentido de, talvez a gente tivesse que manter ainda esse direito de errar, esse direito de fazer, de tentar, de ter essa possibilidade. Acredito que quando a gente vê na história ali dos artistas, isso dos maiores aos undergrounds, existiu essa tentativa. Então você lançava, você tinha o feedback, você tinha esse tempo. Hoje em dia, tudo muito acelerado. A culpa não é só da tecnologia, mas eu acho que a gente está entregando o jogo muito fácil a esse contexto ali. Poxa, é muito profundo tudo isso que você falou, né? E uma frase que me chamou a atenção foi essa última que você encerrou aí. Eu acho que a gente está entregando o jogo muito fácil. Sim. E quando as coisas são fáceis, não são duradouras, né? Elas são completamente efêmeras e depois que passa, normalmente deixa um estrago muito devastador, não é verdade? E vocês estão jovens, tanto você quanto a Morgana, quanto toda a sua turma, com um pensamento muito bacana, com um movimento muito forte dentro dos conceitos da música, da cultura, para sobreviver à humanidade, além de tudo que está acontecendo, apesar de tudo que está acontecendo. Vejo que vocês estão usando uma ferramenta chamada inteligência artificial com muita primazia, porque ela é um remédio que cura, um veneno que mata, depende da dose de como é usada, depende de como e para quê, como, quando é usada. Me parece que vocês estão aí numa visão muito forte, muito bacana, muito consistente. O seu EP, ele tem um conceito unificado. Você traz músicas totalmente inéditas ou algum single que você já fez do passado? Vamos falar desse trabalho seu. Vamos lá. Esse é o meu primeiro lançamento. Então, assim, se você procurar no Spotify, eu só tenho feat. Então, ele vai ser realmente o primeiro lançamento. São músicas que eu escrevi já tem um tempo, né? Então, em 2019, eu comecei a pensar esse projeto, escrevendo algumas coisas já, e pensando nessa narrativa também dessas dificuldades. O que é que me dificultava de conseguir lançar essas músicas. Então, lá no começo, lá atrás, a gente usava muito type beat, que são beats da internet. Então, a gente não tem os direitos a esse beat. Você pega um type beat, na intenção do beatmaker, do musicista que trabalha com você, recriar esse beat, vai servir de uma inspiração. E aí eu fui até onde deu ali pra mim, e em determinado momento isso foi entrando mesmo ali na minha mente, foi me criando um certo incômodo. Eu disse, rapaz, mas se eu sei tocar um instrumento, por que eu não começo também a escrever com o instrumento? Vou fazer a melodia e vou passar para esse beatmaker, para essa pessoa que esteja trabalhando comigo, já com a melodia, porque é uma coisa que eu sei fazer, eu gosto de fazer. Eu não tenho que estar presa a um type beat, já tem uma inspiração ali. E assim eu fiz. Então a gente vai ter dentro desse EP aí músicas que foram inspiração de type beats, músicas que foram melodias que eu compus, e claro, também com a composição do beatmaker em questão, Raoni Braz. A gente também tem Júnior Falcão, que entrou nessa equação após ali a gente se conectar através do edital do laboratório.
E pensando nisso, essa ideia do EP foi mudando com o tempo, né? Eu comecei nesse intuito que já era um incômodo meu pelas ferramentas. Então, foi 2019, um pouquinho antes da pandemia. Durante a pandemia, foi o tempo que eu tive para poder ir amadurecendo esse conceito. O que é que eu queria dizer? Quais são as coisas, quais são os pontos negativos, os pontos positivos ali do que eu quero falar? Então, basicamente, nasceu dessa forma o EP. Esses singles, eles não foram lançados, mas eles já eram letras que já existiam. Então, só que o primeiro momento mesmo de lançamento vai ser agora. E você reúne aí uns ritmos de RB, né? Jazz, blues, né? O RB que é um movimento afro-americano aí na década de 1940, aí você está trazendo aí unido jazz, blues, gospel, etc e tal. Muito profundo, isso muito legal, né? Eu queria... Aliás, não todos, está querendo mesmo ouvir uma palhinha aqui, como é que a gente faz, o que é que você poderia já dar uma palhinha pra gente. Nós temos ali, Juninho, a gente consegue mostrar ali a Kátia e a Eufrásia? Vem cá, Kátia, um pouquinho, vem cá, Eufrásia. Fica aqui do meu lado, tem uma cadeira, traz essa cadeira Quebrou aqui. os protocolos, trouxe... Vamos quebrar o protocolo aqui. Nós temos uma DJ aqui, né? Sim. A Kátia, vem cá, Kátia, vem cá. Para que a gente... Eufrásia, traz. Eufrásia, senta aqui junto. Vamos fazer uma mesa redonda aqui. Pronto. Vamos fazer uma tribuna livre aqui. Eu acho que é muito legal, trazendo aí essa energia. A DJ vai ficar perto da Una, melhor para... Pode ser sim. Eufrásia fica aqui do meu lado, ou não sei como é que vocês organizam. Pode, de boa, Tá dando para ver todo mundo aí, Juninho? Juninho não, esse daí é Gil. Juninho, Gil e Joãozinho. Olha como ficou mais legal. Olha como ficou mais bonito. Encheu, olha, né? Deixa eu ver. Olha aqui, por gentileza, Eufrásia. Aí, ó. Tá vendo o microfone para Olha ela? aí. Agora, ficou mais legal aqui agora? Tava só eu, a Morgana e a Una. A Kátia tava de lado, junto com a Eufrásia, e elas estavam sedentas, né? Por participar desse nosso encontro. E eu muito mais ainda de tê-las aqui nessa mesa. Agora éramos 3, agora somos 5, né? Então somos mais fortes? Somos sempre mais. O que é que a gente vai ouvir aí? Kátia, aliás, desculpa aí, né? Que é improviso mesmo. Exato. Fala um pouco de você, como é que você entrou nesse mundo da canção, da música, do DJ, como é que você conheceu Una, a Falcão. Me conta um pouco da sua trajetória. Olá, gente, boa tarde. Eu já começo dizendo que eu também sou de Cajazeiras. A gente assim vai se encontrando e vai se aglutinando ali. A gente tem esse trabalho, né? Eu sou Cista Kátia, aqui em Salvador, atuo como conector urbano, é um nome que eu tentei inventar para tentar explicar, porque não é produção cultural só, também não sou só grafiteira, é um mix de tudo. Então, eu tento realmente juntar ali pessoas e projetos que se identificam, né, por uma linguagem, por um contexto ali social e político. Faço parte do time Punani, que é um coletivo de protagonismo de mulheres aqui na cidade. A gente trabalha com música, com cultura, faz um movimento cultural nas ruas aí de Salvador, com a Arrastão Punani. E sou grafiteira também, stylist, faço um pouco de tudo que precisar, né? Mulheres, fazemos de tudo. E nessa caminhada, né, junto com outras artistas também do cenário underground, conheci a Áurea Sem Miséria, conheci Una de Cajazeiras, Morgana também, a gente se conhecia já muito de movimentos culturais, mas a gente trabalhou junto também num projeto que eu grafitei, né, o espaço lá de Dona Neuza, de Irmão Carlos, muito satisfatório fazer esse projeto com a galera massa também. E a gente se conectou quando ela falou do edital que estava saindo. Una já estava também em busca, né, de lançar o EP. A gente já vinha trabalhando, já tinha lançado o EP de outra artista, Áurea Sem Miséria, que a gente trabalha também. E aí deu tudo certo, assim, ela conseguiu passar no edital e a gente tem trabalhado juntas e tem sido um prazer, assim, estar com mulheres, e não só entre mulheres, mas a equipe é grande também, tem uns meninos que são incríveis. E a gente está para se somar sempre. Que legal. Acho que esse é o movimento, essa rede se ampliar cada vez mais. Que legal. E o hip hop aí muito atuante de vocês, né? Nas 3 fases, no rock, no break e no grafite, né? Que faz o movimento do hip hop. E aqui ao meu lado nós temos a Eufrásia. Isso, Eufrásia, agora é a sua vez, né? De onde veio, o que é que você faz? Convive. Vai. Você também é cajazeirense? Olha, eu sou a única não nascida em Cajazeiras. Mas criada? Bem criada, mas eu respeito muito o bairro de Cajazeiras. Acho que ele tem
um potencial imenso, né? O pessoal de Cajazeiras, me dou super bem com muita gente de Cajazeiras. O pessoal diz que ela é um país e realmente você se perde lá dentro, porque é muito grande, não só pela questão da extensão, né? Mas tem muita coisa acontecendo, festivais que aconteciam antigamente de rock. Meu irmão mesmo participava de uma banda que ganhou um festival lá em Cajazeiras. Enfim, Cajazeiras é muito importante para Salvador. Eu não sou de Cajazeiras, sou da Boca do Rio. Nascida e criada. Legal, nascida e criada. Cria da Boca do Rio. Passei um tempinho fora de Salvador, mas voltei ainda criança também. Então posso dizer que sou inteiramente criada na Boca do Rio. Sou cantora, compositora, jornalista, trabalho com audiovisual também, editora de vídeo. E estamos aí trabalhando, somando com o que puder. Faço assessoria para alguns projetos, né, como Coletivo Sem Freio. E aí nos lançamentos, geralmente eu estou fazendo a assessoria também para os artistas que estão lançando agora através do Laboratório Underground. E assessoria para outros amigos, músicos, artistas também acabo fazendo de alguma forma. A minha própria assessoria, porque quando a gente é artista independente, a gente tem muito essa coisa da equipe, né? Você é o artista, é o produtor, é o assessor, é tudo, é o hold, é quem tá desde limpar o banheiro para acontecer o negócio até o espetáculo tá pronto, né? Quem vê close não vê o corre, né? É verdade. Mas a gente que tá no backstage, e engraçado que assim, todo mundo aqui acaba trabalhando tanto no front como no backstage, né? E isso é importante porque você acaba entendendo a necessidade do artista, né? Quem trabalha no front e tem que trabalhar também no backstage entende que o artista independente precisa de tal coisa, precisa de tal visibilidade, de tal espaço, que cada espaço é importante. Então estar num podcast como esse aqui, por exemplo, é fundamental. Não é um espaço que todo mundo tem. Então a gente é privilegiado de estar aqui, de ter voz, de poder falar num espaço como esse, né? Sendo pessoas periféricas, né? Porque Cajazeiras, Boca do Rio e outros bairros de Salvador são bairros periféricos e que nem sempre a gente tem esse espaço de estar mostrando o trabalho. Então é só agradecer mesmo, né? De estar aqui. Olha, nesse espaço. A gratidão é toda minha em poder reunir pessoas iguais a vocês aqui, jovens com a mente hiperaberta, com um trabalho espetacular, inclusive instigar a galera de Cajazeira, de qualquer bairro de Salvador, de qualquer canto do mundo, que acredite no seu sonho, que acredite no que você está fazendo, que tenha amor pelo que faz. E eu digo para você o seguinte, artista, para poder ganhar o público, ganhar o mundo, eu diria que é como um feto no útero. O útero não vai expandir para você, você é quem vai dilatar o útero. Na medida que você precisa de espaço, você vai dilatando o útero, até no momento onde não dá mais para ficar e você ganha o mundo. Então, artista, não espere que o útero dilate para você, dilate ele, você mesmo, que você vai ganhar o mundo, como essas mulheres estão fazendo aqui. Trabalho maravilhoso. Então, é uma tribuna aberta, elas estão aqui por mérito, né? Elas foram descobertas. E se você ainda não for descoberto, se descubra, se mostre, e eu trago você também. Beleza? Muito bem. Mas vamos lá, o que é que a gente vai escutar aqui, minha cara Una e galera? O que é? Fala pra mim. A gente vai escutar uma das faixas que vai estar no EP, né? Anos 2000. Então eu acho que a música fala por si só. Anos 2000? Anos 2000. Eu me lembro do Raulzito, né? Anos 80, charrete que perdeu o condutor. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Referência. Vamos lá. Tá bom, Juninho? Quem tá tocando aí? Vamos lá? Vou te falar. Eu sei que nada nessa vida rola por acaso, mas sei que toda essa conversa é um recado dado. E eu vi, o preço ainda é tão cedo. E eu via o quanto que eu errei. Baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu. Nega, eu tô parada nos anos 2000. Baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu. Nega, eu tô parada nos anos. Baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu. Nega, eu tô parada nos anos 2000.
Esperei tanto tempo pelo sol, que eu tô aprendendo a ficar só. Eu sei que nada nessa vida rola por acaso, mas sei que toda essa conversa é um recado dado. E eu vi o preço ainda é tão cedo. E eu via o quanto que eu errei. Baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu. Nego, eu tô parada nos anos 2000. Baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu. Nego, eu tô parada nos anos. Baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu. Nego, eu tô parada nos anos 2000. Esperei tanto tempo pelo sol, que eu tô aprendendo a ficar só. E eu vi o preço ainda é tão cedo. E por aí a gente vai. E vai muito bem, hein? Que é isso. Parabéns. Máximo de respeito. Que voz extraordinária, É que isso, canção obrigada. maravilhosa. É Obrigada. composição sua, Una? Composição minha. A gente foi, como eu falei a você, né? A gente foi pensando e fazendo essa curadoria de type beats, de beats e tal. Então a gente foi chegando nesse resultado aí. Maravilhoso, maravilhoso o trabalho de vocês. O resultado é espetacular. Eu estou aqui já imaginando o dia do seu show, que estreia dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, no Discodalia Pub, a gente vai ter esse evento, né, esse show de lançamento ali que o Coletivo Sem Freio deixou preparado. Onde é que já. fica o local? Discodalia Pub fica na Rua do Meio, no Rio Vermelho. Rio Vermelho. Exato. Então a gente vai começar ali bem cedinho, né? Então às 6 horas já. E o importante é que a entrada é gratuita, né? A entrada é gratuita. As 10 primeiras pessoas a chegar, a gente vai ter algumas atividades, alguns brindes. Então, quem gostar de música underground, quem gostar também, a gente vai ter a abertura de Michael Rasta com o time Punani. A gente vai ter também convidados especiais. Então, quem está a fim de descobrir novas sonoridades e de apoiar também um artista independente que está precisando aí nesse momento de estreia, de um incentivo, é só chegar lá que a gente vai ter uma noite muito bala. Tenho certeza que força de vontade, carinho, cuidado não vai faltar nesse evento. Que legal. E vocês se preocupam tanto com a inclusão que nesse evento vai ter inclusive Libras, né? Vai ter uma pessoa com a linguagem de Libras, exatamente para que isso é uma forma de inclusão, ou seja, as pessoas que não escutam, as pessoas que têm alguma deficiência, que não, enfim, vai poder curtir o som, curtir o trabalho de vocês. Exatamente. É uma preocupação. Com essa inclusão. É uma preocupação da gente. Isso é muito bonito. Da acessibilidade mesmo, né? A gente, inclusive, para além das Libras que a gente tem no show, ao longo do projeto, a gente desenvolveu alguns encontros e rodas de conversa com uma empresa específica de sensibilização, que é exatamente para que os artistas também entendam, desenvolvam essa sensibilidade e cada vez mais esses eventos passem a integrar e levar esses grupos também, porque além de colocar a Libra, a gente se organiza para levar um público, né, específico, surdo, através de uma organização de um movimento. Então eu acho que cada vez mais são esses valores que a gente vai agregando, que os eventos deixam de ser só entretenimento e passam a ser uma experiência, ter uma outra conotação, sabe? Claro, escuta atenta, como exatamente. A Una fala, e eu acho que o trabalho de vocês, ele já nasceu forte, já nasceu potente, e vai ganhar espaço muito mais rápido do que vocês imaginam, né? Inclusive, eu quero deixar aqui já a minha participação. Eu tenho alguns programas de televisão na Band, né? Aqui na Bahia, tem também no Ceará, tem também no Pará, tem também em Minas Gerais, que não é na Band News, é na televisão Band que eu apresento, e que a gente pode fazer alguma coisa, uma chamadinha de alguns segundos em cada um desses programas. É a minha participação aí no trabalho de vocês, o meu incentivo a vocês continuarem com essa pegada. Vocês não estão pensando em dinheiro, retorno efêmero, vocês estão pensando em um movimento eterno, um movimento de inclusão, um movimento de resistência. E é muito legal esse trabalho de vocês. Minha cara, Kátia, fala mais um pouquinho aí do trabalho da Una e do trabalho de vocês. Então, a gente tem esse coletivo, o time Punani, que atua aqui em Salvador também há 8 anos. O intuito do coletivo é realmente juntar mulheres, né, e comunidade LGBT
e fomentar, né, que esses artistas estejam também protagonizando aí espaços. Então a gente tem alguns projetos que a gente faz algumas festas na cidade, e atualmente a gente lançou o nosso projeto principal, né, que é o Arrastão Punani. Na verdade retomamos, que é um carrinho de som, tipo os carrinhos tradicionais de café, só que é com uma estrutura de sound system, né, com esse elemento da cultura do reggae, que é o som mais grave. E aí a gente sai nas ruas fazendo um arrastão musical mesmo, cultural, em alguns bairros. A gente fez em novembro, né, o Arrastão Punani também tinha sido contemplado por um edital municipal de territórios criativos, e a gente fez no nosso bairro, Nordeste de Amaralina, 3 edições também convidando artistas que já atuam lá no bairro, né, a cantora Briane, o artista Armengue, o grupo de capoeira também da comunidade que Una faz parte do grupo de capoeira Casa Forte, que fizeram também lá o maculelê e a capoeira. E a gente tenta juntar esses movimentos todos assim que estão acontecendo nos bairros. Aí, o intuito do Arrastão é realmente fazer esse circuito musical e ocupar espaços públicos com cultura, né, com arte, levando esses artistas que estão fazendo esse movimento legítimo, tanto nos bairros quanto fora deles, mas principalmente nos bairros. A gente mora atualmente no Nordeste, então a gente está já conversando com o Morgana para a gente fazer a movimentação do Arrastão lá em Cajazeiras também. Vocês participaram de Boca de Brasa, inclusive, não foi? Com alguns shows. Sim. Eu também sou egressa da Escola Boca de Brasa, fiz gestão de espaços culturais e, enfim, são movimentos que fortalecem e visualizam as periferias como potência, né? Não só nesse estereótipo que a gente tem nazista de violência e existem outras coisas e coisas muito potentes. E é uma lupa que eles colocam ali em cima e tem funcionado, assim, eu tenho visto bem coisas, né, acontecendo, surgindo. Bem interessantes. Fomentam a cultura, né? Faz com que a gente que está assim, né, um pouco à margem, consiga ter esses suporte de estrutura para a gente fazer, né, essas vozes chegarem em outros lugares, alcançarem, né, outros espaços. E com Una tem sido assim, a gente é parceira do coletivo, né, então a gente faz várias apresentações juntas com esse arrastão na rua, chamando a galera, chamando as mulheres, principalmente para estar na linha de frente, assim, dos seus próprios trabalhos e tomando para si mesmo, né, autogerindo ali sua carreira, sua vida e juntas criando essa rede colaborativa, não só entre mulheres, mas também essa comunidade LGBT que está sempre com a gente. E tem sido maravilhoso, e agora com esse lançamento a gente só está nessa expectativa de botar essa música na rua para a gente trabalhar essa música também nos arrastões nas ruas. Você falou essa questão de estar à margem, talvez seja um estado. Ficar à margem jamais. Não é um destino, entendeu? E eu gosto muito dessa questão de encontro a essas rigidezes que existem aí na população. Eu já trouxe aqui, por exemplo, pessoas de culturas que ainda não são aceitas, com a ignorância da sociedade, como, por exemplo, intolerância religiosa, né? Então aqui eu já trouxe nesse podcast espíritas, evangélicos, umbanda, né? E hoje a gente está gravando esse podcast, hoje é dia 20 de janeiro, não sei quando é que vai para o ar, mas eu já vi no noticiário local uma depredação, alguma coisa, em um terreiro de umbanda em Cajazeira, de Candomblé. Sim. Isso não tem que existir mais, né, essa intolerância. E vocês, no caso do LGBT+, que as pessoas têm que respeitar, vocês são muito talentosas. E desde que, olha só, né, lá nos primórdios da humanidade sempre teve aqueles que despontavam e abraçavam a causa dos menos favorecidos, né, dos largados à margem, aqueles marginais, aqueles marginalizados à margem da sociedade. E se você vê na cultura musical, um pouquinho mais cedo, né, desde lá do Caetano, do Chico, da Gal, da Bethânia, que trouxe aquele movimento, veio o movimento dos novos baianos, tudo isso é movimento em prol da libertação de amarras, né, de amarras que tem preconceituosas, né, para dar o lugar ao sol a todos, porque o sol nasce para todos. Então vocês estão de parabéns por essa vertente, por essa decisão, e pode estar certo, né? Preparem-se
que o mundo está esperando vocês de portas e braços abertos. E vocês vão ajudar muita gente, vão libertar muita gente, tá? Que assim seja. E seria difícil pedir mais alguma coisa do seu EP? Tem 5 inéditas, não tem? Tem, não seria difícil não. A gente faz a Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma. Frisando sempre que é como eu disse, né? Acho que nada se faz sozinho, né? Então eu tive, durante o tempo, eu fazia parte de um pequeno coletivo de 3 pessoas, então lá eu já tive essa experiência de escrever músicas, participava eu, Davi Brito, Caroline Nascimento. Depois disso eu fui fazendo, né, meu próprio caminho e aí escrevendo outras músicas, e nesse meio tempo eu encontrei também Raoni Braz, que foi um cara assim que me deu muito suporte com relação a eu entender melhor musicalmente. Me conectei com Sista Kátia, que me explicou muito também sobre como eu consegui expressar essa minha arte para além da música, né? Porque talento, cantar ou não, aqui em Salvador a gente deve ter milhões de pessoas, mas é porque, como eu falei, eu acho que esse projeto ele não iria existir se não tivesse essas pessoas, essas conexões. Não ia ter como, mesmo que eu quisesse, mesmo que fosse uma coisa que eu gostasse, que eu amasse, sempre precisei de alguém. No começo lá precisei da minha família, então minha família me motivou, investiu, falou, não, você quer? Vai atrás. E quando fiquei mais velha, né, eu também encontrei essas pessoas. Então, acho que é uma bela mensagem a gente entender que se hoje eu estou aqui com espaço para fazer uma palhinha aqui no seu programa, é porque foi tudo em conjunto, foi tudo no coletivo. Que legal. Sozinho a gente vai até longe, mas em parceria vai ao infinito, né? Oxi, e como? Que legal, então de parabéns. Estou gostando muito desse bate-papo de vocês. Que é isso, eu também. Pode soltar uma bola. Vamos lá? Introduzida a primeira versão de você, áudio reproduzido em 1 ou 2 vezes mais, de 30 faces estreladas só por você. Das que eu vi querendo tudo, eu sempre quero mais. 2 energias dividindo a mesma casa, um número. Só eu, só eu, só eu. 2 linhas coloridas bem no chão da sala. E só eu, só eu, só eu. Que perde o ar, que perde o ar. E sente o peso dessa decisão. Que perde o ar, que perde o ar, que perde o ar. Atiro e não sei mais volto atrás. Eu não tive receio quando a conta fechou e não bateu. Sua vida toda aberta pro meu azar, fechado o coração. Só eu que perde o ar, que perde o ar. E sente o peso dessa decisão. Que perde o ar, que perde o ar, que perde o ar. Introduzida a primeira versão de você, áudio reproduzido em 1 ou 2 vezes mais, de 30 faces estreladas só por você. Das que eu vi querendo tudo, eu sempre quero mais, 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 mais. É isso aí. Deu certo. Muito legal. Vamos massificar aqui esse show, essa estreia que acontece no dia 8 de fevereiro. Repete o espaço e o horário, por favor. Discodalia Pub. A gente começa o evento às 6 horas, em Pontinho. Rio Vermelho. Rio Vermelho. Rua do Meio. Rua do Meio. Rua do Meio. Não tem erro. Reiterando que é gratuita a entrada. É gratuita a entrada. 0800. Os 10 primeiros que chegar, inclusive, a gente vai ter. Vamos ter coisas. Os 10 primeiros que chegarem. Então, começa às 18 que você falou? Começa às 18. A galera vai chegar às 17, então. Não Os tem 10 problema. primeiros que chegarem. Não tem problema. Quanto mais cedo, às 18, o evento vai dar largada. Mas às 17 a casa também já está. A gente já está nos preparativos ali. Não tem problema. A gente é coração de mãe. Que legal. Ô, Luna, me fala, o que te empolga, né? Qual é a sua inspiração para compor? Vamos lá. Eu sou uma vibe mais romântica, então com certeza as minhas relações, ou o que eu imagino de possíveis relações, minhas vivências, sou das vivências.
E acho que ultimamente também entrei um pouco no mundo da fantasia, de como eu queria que fosse, de como eu queria que o mundo fosse, das sensações. Eu acho que eu sou mais assim do que talvez uma pessoa que se inspire com um documental. Eu vou tanto para a parte ali da imaginação, quanto para a parte do sentimento. Então essas coisas me inspiram. E acho que aqui dentro de Salvador eu consigo encontrar conteúdo ali para me inspirar por muito tempo. Acho que por isso que a gente frisa tanto Cajazeiras, como eu vivi a maior parte da minha vida lá. Então foi lá minha primeira paixão foi lá, meu primeiro coração partido foi lá, as primeiras vivências das coisas boas, as coisas não tão legais também foi lá. Então eu acredito que isso tudo vai influenciando na hora que a gente escreve, né? Eu sou muito do hip hop. Então é uma junção, né, do que você assiste, do artista que você vê. Pô, eu queria ser fulano, queria estar igual fulano. Pô, acho essa roupa de fulano massa, essa vibe de fulano massa. E aí vai juntando com o que você vive. Eu não sou do tipo de pessoa que posso escrever aqui só com a imaginação, né? Eu preciso de um pouco de vivência. Pode ser até a vivência eu vi uma coisa aqui, vi uma situação e consigo descrever uma situação. Eu também já escrevi para alguns artistas. Então ali a pessoa, às vezes eu vi a pessoa viver naquela situação, ou a pessoa me passou e eu consegui escrever. Então acho que minha inspiração vai por esses lados, assim. Você escreveu para alguns artistas que eles musicaram? Tem alguma que a gente conhece? Algum artista? Tem lançado, tem Diário Sem Miséria, Eu Não Te Amo. Foi uma música que eu escrevi para ela. E tem também a Paulilo, que vai estar lançando aí. Qual foram as bandas ou os cantores que defenderam essas músicas que você escreveu? Que já está lançada Áurea Sem Miséria. Que é de Cajazeiras também. Só pra deixar uma rap incrível de Cajazeiras. Eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Você sabia que eu conheço bem Cajazeiras? Sério? Que eu sou morador antigo de Cajazeiras? Sério? Que eu conheço tudo de Cajazeiras? Que eu sou da época que a Gilmelândia andava fazendo barzinho lá. Eu tomei muita cachaça lá com Gilmelândia cantando. Ela e o marido dela lá da época, né? Tinha um produtor musical lá, ou ele se intitulava produtor musical, que ele fazia todos os barzinhos, chamado Bartola, vocês conheceram? Eu não conheço. Bartola já nos deixou. Aqueles bares de Cajazeiras, quase todos, eu posso dizer para vocês que eu já fiz farra ali, viu? Então eu entendo quando a gente fala sobre Cajazeiras, essa energia do que a gente está falando, né? Porque Cajazeiras é isso, quem vai, até quem não é e vai, tem essa memória afetiva que você tá aí, que foi agora, bateu, você falou, e agora eu senti você uma memória afetiva, virou. É verdade, é verdade. Tem muito isso. E aí eu falei de Áurea porque realmente ela é uma artista, né, do rap muito incrível. Tem pouco tempo aí o trampo dela lançado na rua. Mas assim, já com reconhecimento também, Com assim, certeza. bem foda e... Xinguei, nem sabia se podia. Mas, Aqui pode tudo. pode, né? Mas, assim, é importante falar, porque, mais uma vez, né, uma artista contribuindo com uma outra que também é local e que também demandou do apoio de um outro coletivo para circular. Isso que a gente está falando da coletividade aqui não é a gente não está vendendo isso, né? É uma ferramenta que a gente aplica no dia. Eu gosto de falar isso porque muitas pessoas falam, sabe, mas vocês conseguem desenvolver isso como? Em uma rede, fortalecendo uma rede, primeiro identificando essa rede. Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo no nosso bairro. Tá, N coisas acontecendo e você não está vendo. Então, identificar essa rede, né, e fortalecer dessa forma que a gente vem fazendo, para mim, é o que fica, assim. Muito bem. Você fortalece os outros vão também, Vai, né? que todo mundo vai Feito junto. manada, né? Um está fortalecido, o outro vai se sim. fortalecer e vai. Fica todo mundo forte e grande lá em cima. Tem quanto tempo que você está com essa galera, com esse trio? Olha, eu comecei no coletivo quando começou o laboratório underground, mas já trabalho com Morgana em outras coisas, né? A gente faz um trabalho também lá no Espaço Cultural Dona Neuza, que foi onde a Cista fez a grafitagem, né? Fez o grafite, belíssimo, inclusive. E a gente já vem desenvolvendo isso. Agora aqui o laboratório underground surgiu aí no final do ano passado, né? No meado do ano passado, no segundo semestre. E aí eu comecei a fazer a assessoria para o coletivo e, em consequência, para as bandas que vão lançando. Então já teve a Vertigem, Mês de Treve e agora a Una.
São 3 artistas, né? A gente São tá na três- segunda. serão 3 É. artistas. Lembrando que todos os... no caso do coletivo, que você falou sobre a questão da inclusão, né? A questão da inclusão é presente no edital do coletivo, né? Do Laboratório Underground, que prezou pela questão de ter mulheres, né? Periféricas, pessoas com deficiência. Então, por exemplo, na banda Vertigem, tem um guitarrista que é cego. Então, isso tudo vai contando, né? A questão do coletivo não é só trazer o artista underground, mas trazer o artista underground com essa coisa, né? Com esses outros valores, que está ligado à questão racial, à questão do gênero e à questão inclusiva no geral, né? Que legal. Você me lembrou agora que o guitarrista é cego, né? O Caetano já diz em uma das suas canções: o amor é cego, o Ray Charles é cego, Stevie Wonder é cego e o Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem. Né? É verdade. E são artistas maravilhosos. Que legal. Feito à mão no fim do mundo. Muito profundo esse título do seu trabalho, né? Sua obra é um manifesto de defesa do sensível, né? Mas eu gostei desse feito à mão no fim do mundo. Gostou? Fala aí, porque foi feito à mão no fim do mundo. Onde é esse mundo? Onde foi que você achou esse fim? E como você fez a mão? Vou te contar. Ousadia já teve de sobra, né? O que a gente tem de correria tem de ousadia também. Então, vamos lá. Feito à mão no fim do mundo. De tudo que a gente estava conversando aqui mais cedo sobre as tecnologias, eu penso que a gente está num momento agora crucial. A gente está em 2026, a gente vai ter Copa do Mundo, a gente vai ter eleições e a gente já está tendo agora algumas crises ao redor do mundo. E acho que o nosso pensamento... 116 guerras estão acontecendo no mundo hoje. Eu trouxe aqui um especialista em guerra que estava lá onde é que ele estava lá, Big, na guerra do... Qual foi o país que ele estava defendendo? Esteve aqui conosco. Na guerra do... Defendendo a Palestina. Da Ucrânia. Ele falou que tem 116 guerras atualmente no mundo. Dessas 116, eu sou estudante de história, e aí eu estou enquanto professora estagiária. Dessas 16, as que eu tive já que passar alguma informação dentro de sala de aula, por exemplo, para os adolescentes. Palestina, Irã, Israel, Ucrânia, Rússia, Sudão do Sul. A gente vai ter também, nesse momento, Benin, num estado muito ruim. A gente tem aqui na América Latina, Venezuela. A gente tem uma crise econômica também assolando a Colômbia. Então, essas coisas não estão tão longe quando a gente pensa. Eu acho que, mesmo que eu esteja ali entre o hip hop e o R&B, seja uma coisa mais romântica, eu acho que, de certa forma, na minha música, na minha arte, ou seja no que eu for expressar, eu tenho que vir, de certa forma, sendo um espelho do que está acontecendo no momento. Então, eu não tenho tanto conhecimento sobre o que está acontecendo em todos os países, mas eu posso dizer o que está acontecendo aqui agora na minha comunidade. E principalmente na comunidade onde eu sou. Começar no lugar que você está, né? Então, como a máxima do Hermes Trismegisto, né? O que está em cima é o mesmo que está embaixo. Então, no macro você tem guerra em todo mundo, mas no micro é aquela guerra centralizada na nossa tribo, na nossa família. Começa ali pelo micro, né? Exatamente. Quando você me perguntou de muitas coisas, tem uma coisa que você falou, por exemplo, das lan houses. Então, eu, com pouco tempo de idade, acredito que, diferente de outras pessoas, eu tive acesso a lan house, eu tive acesso a computador. Existe uma comunidade que é dentro do digital. Então, você vive aqui a vida real, que é o que, na minha mente, é o mais importante, e hoje em dia tem pessoas que já inverteram isso. Tem pessoas que têm uma vida completa dentro do digital, dentro das redes sociais, dentro ali online o tempo inteiro. Então eu acho que isso já diz muito. O que é feito à mão é que eu preciso lembrar que todas essas coisas que a gente consegue agora fazer por ferramentas, utilizando de tecnologia, já se fazia antigamente, muito menos. A gente vai ver ali Bob Marley e The Wailers, eles faziam dentro de um quarto, com a cadeira virada para a parede, para poder fazer as primeiras gravações. Se você o escutar hoje, mesmo dentro das plataformas de streaming, você vai ouvir os chiados, você vai ouvir as zoadas. Então é feito à mão no fim do mundo. Isso é o fim do mundo para mim. O fato de você, para poder gerar uma conversa dentro de uma ferramenta digital, para você gerar uma imagem, você gastar mais de 20 litros de água, já é um fim do mundo. A gente está vivendo crise hídrica. Sim. A gente tem ali políticas para fazer transposição ainda do Rio São Francisco, no norte da Bahia, em que essas pessoas no norte da Bahia não têm água.
gastam mais de R$200 para poder chamar um carro-pipa para abastecer ali uma semana de água nas casas. Você tem muita coisa para fazer, Una. Não, que é isso? Tem muita coisa Não, eu acho que não. Parabéns. Não tem que, obrigada, mas não tem que ser Parabéns. só eu, não. Eu acho que se, por exemplo, esse trampo que Morgana já fez durante o tempo, esse trampo que Sista já fez durante o tempo, eu acho que eu e o Frase, a gente está ali numa idade um pouco mais rente, de certa forma eu tenho que começar por algum lugar. Então, isso que acontece agora, para eu conseguir estar lançando e falando mais disso, é graças a esse trampo que Morgana fez há um tempo. É graças também, de certa forma, esse trampo que Sista fez. Então, eu, a Áurea Sem Miséria, vários artistas que tem aqui em Salvador, cada um tem uma forma de expressar o que está sentindo. Então, quando eu coloco Feito a Mão no Fim do Mundo, eu não estou querendo assustar ninguém, eu não estou querendo trazer coisas que eu não sei do que eu estou falando. Eu estou falando do que a gente está vivendo aqui agora. Então, é muito fácil chegar, tá tendo fome, tá tendo guerra, são coisas que realmente eu não posso sanar. Mas eu posso sim trazer uma discussão para dentro de uma sala de aula, se eu sou professora estagiária. Será que a gente precisa de um chat, de uma ferramenta para fazer uma redação de 10 linhas? A gente não precisa disso. Exatamente. Você está na sua casa, você consegue fazer isso. E você até fala aqui muito profundo, as suas frases são profundíssimas, né? Ferramentas digitais são como um martelo. Não funcionam sozinhas. E se mal utilizadas, são perigosíssimas. É. Que legal. Eu vou pedir agora o seguinte, a companhia de vocês, nós somos em 5 pessoas aqui na bancada, é exatamente a capacidade de um carro de passeio. E eu vou dar uma carona. Nós 5 agora vamos de Chevrolet. Vamos dar a volta ao mundo de Chevrolet. Por que Chevrolet? Porque ela tem hoje 100 anos no Brasil. E o seu consórcio já faz 47 anos. E nesse aniversário, quem ganhou o presente é você. O consórcio Chevrolet montou um grupo especial onde você vai concorrer a um super prêmio de R$100 mil todo mês. Ou R$25 mil todo sábado. A entrega desse carro é pelo consórcio que você já conhece, sorteio e lance. Os tradicionais modos de contemplações. O sorteio, todo mundo já sabe, que é pela Loteria Federal. Mas o lance do consórcio Chevrolet vai muito além do que os consórcios tradicionais. Tem o lance livre, onde você pode dar o que quer. Tem o lance fixo, que nesta modalidade todos serão contemplados com apenas 30%. Não é 29% nem é 31%, 30%. Mas se você não tem dinheiro para dar lance livre nem o lance fixo, não se preocupe, a Chevrolet se preocupou com você. Existe o lance embutido, que nesta modalidade você usa um percentual da sua própria carta de crédito para ofertar de lance. Fritar o porco na mesma banha, como o vovó já dizia. Então, se você pegar agora o seu celular e apontar a câmera para o QR Code que você está vendo aí na tela agora, o seu contato vai cair na nossa equipe do consórcio de fábrica e nós vamos dar um tratamento para você humanizado, um tratamento VIP. Vamos escutar as suas necessidades, vamos confrontá-las com as nossas possibilidades e juntos nós vamos encontrar a solução que é para nós dois, porque você tem a vontade de comprar um carro e eu tenho a vontade de vender este carro. Você quer comprar, eu tenho para vender. Então, já vamos casar. Então, faz isso agora, porque quem chega na frente, bebe água limpa e quem espera nunca alcança. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. E agora eu cheguei aqui de novo de Chevrolet com esse quarteto maravilhoso que está aqui. Chegamos ao fim, não falamos 1/1000 do que precisávamos, do que gostaríamos de falar devido ao tempo, mas eu quero agradecer a todos vocês e eu quero que vocês ratifiquem aqui o show de abertura, como encontra vocês, para a gente deixar isso no mundo, para que vocês sejam bem mais vistos do que já são. Onde que encontra show? Manda brasa. Vamos lá. Show dia 8 de dezembro, o lançamento desse Dezembro? 8 de fevereiro. Fevereiro, meu povo. 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. A gente vai estar fazendo esse lançamento ali no Discodelia Pub, na Rua do Meio, no Rio Vermelho. Para encontrar a gente vai ter ali @ a última a entrar, que sou eu, Una. A gente tem @ Time Punani, que é do coletivo que eu faço parte também, Sista Kátia. A gente tem @ Coletivo Sem Freio e a gente vai ter ali também o @ Laboratório Underground, que são ali tanto O Estúdio Sem Freio. o Estúdio Sem Freio.
Pronto. Isso. Que a gente vai ter ali tanto os trabalhos com relação ao Laboratório Underground, quanto os trabalhos do Coletivo Sem Freio. Tá certo? Então pode procurar a gente também. Acredito que as meninas também têm seu Instagram, vão estar falando aqui agora. E eu quero que cada uma de vocês, em poucos segundos, diga seu contato social e uma mensagem para o nosso público. Vamos conversar pela nossa DJ. Então, Sista Kátia, @Sista Kátia, tudo junto com S. E a mensagem que eu tenho é: consuma artistas underground, vocês vão se surpreender. Eu quero agora a sua mensagem, minha querida. Primeiro eu quero só agradecer também a oportunidade. É muito importante para a gente estar aqui fazendo essa divulgação em um local também com credibilidade. O meu arroba é Morgue Falcão, é uma abreviação. E o que eu tenho para deixar de mensagem é: acredite no seu potencial e se conecte com pessoas. Se conecte com pessoas que possam te ajudar, que possam contribuir na sua caminhada. Muito Obrigada. bem. Chegou a sua vez. Então, o meu arroba, né, para me encontrar no Instagram e todas as redes sociais é @Eufrásia Neres, né? Nas plataformas de streaming também, porque eu também sou cantora. Então procura lá Eufrásia Neres. E a mensagem que eu tenho para dizer é: realmente não desista do que você quer, e se você quer fazer uma coisa corra atrás do que você quer. Não desista. Procure todos os meios possíveis lícitos para fazer, porque o fim justifica os meios justificam os fins também, né? Então procure todos os meios que você puder, encontre pessoas, se cerque de pessoas boas e que queiram caminhar com você, dar as mãos para você e ajude os outros a crescer, que você cresce junto também. Muito bem, galera, e a minha mensagem é o seguinte: até o nosso próximo encontro, eu vou ficar morrendo de saudade de vocês. Então não deixa eu chorar muito não, continue comigo, fica aqui com a gente. Bate na porta do vizinho, fala pra galera que o podcast Ailson Lino Convida é o lugar onde a gente realmente faz valer a nossa existência. Obrigado a todas vocês, obrigado! Já fui! Tchau, tchau! Ailson Lino Convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast